Fala galera, vamos brocar aí mais um assunto de português, mais um tópico de edital aí de concurso público aí da disciplina de português. Olha só, dentro da separação silábica, além da tonicidade das palavras, a tonicidade das sílabas, nós temos os encontros vocálicos. Pessoal, encontros vocálicos nada mais é do que encontro de vogais. Então, primeiramente, iremos fazer a divisão silábica e na sílaba nós iremos identificar o encontro de vogais. Se na sílaba tiver duas vogais, ditongo. Se tiver três vogais, tritongo. E se duas vogais forem separadas por hífen, ou seja, o hífen no meio, e duas vogais, uma anteposta e uma posposta, nós teremos um hiato. Porra, que nome difícil, que nome diferente é esse, professor? Vamos ver agora aí, em espécie aí, na nossa aula de encontros vocálicos. Pessoal, nada mais, nada menos do que encontros vocálicos diz respeito a encontro de vogais. Mas afinal, o que é vogais? O que são vogais? Olha só, pessoal, as vogais são A, E, I, O, U. Eu acho que a primeira coisa que o ser humano aprende na escola é soletrar essas vogaizinhas. Então, olha só, pessoal, essas 5 vogais, elas podem aparecer na mesma sílaba. E quando aparece na mesma sílaba, aí que nós trabalharemos os conceitos aí de encontros vocálicos. Pessoal, olha só. Temos também, numa classificação das vogais, uma subclassificação, se assim eu posso chamar, de semivogais. Isso aparece muito em concurso público e é de extrema importância nós identificarmos as semivogais para aprender os encontros vocálicos. Olha só. Classicamente, as semivogais são I e U, quando elas estão juntas de outras vogais. Como assim? Olha no slide aí. Vamos reparar a palavra pai. Olha só, nós temos o P, consoante, A vogal e I vogal. Professor, mas na verdade eu não tenho duas vogais? Sim, se você for ver isoladamente, sim. Mas olha só, eu tenho aqui uma subclassificação de semivogais. Por quê? Porque a semivogal ela é uma vogal fraca e ela estará junta de uma vogal forte. Por exemplo, se eu falo pai, pai, o que é mais forte, o A ou o I? O A. Então, se o A, ele será uma vogal. Pai, vogal A, e o I, ela tá fraquinha. Aí eu chamo ela de semivogal. Então, na palavra pai, eu tenho um ditongo, né? Já adiantando um pouquinho do nosso estudo, porque eu tenho a presença de uma vogal mais uma semivogal. Beleza, galera? Então, semivogal, o I e o U. Por exemplo, a palavra quase. Quase! Você nem vê o U, pô. Por quê? Porque o U é uma semivogal e o A é uma vogal. O que é que eu falei? A semivogal, ela vem juntinha da vogal. Então, se eu separo o quase, fica quase. O é o quê? Semivogal. E o A, vogal. Pode conferir aí no exemplo aí, galera, que tá tudo bem claro e bem lúdico para vocês aí. Daqui a pouquinho vamos fazer questões aí para testar esse conhecimento. Pessoal, olha só. Dentro das vogais, nós temos uma outra classificação, chamada de vogais orais e vogais nasais. As vogais orais, nós falamos, né? Nós falamos basicamente com a boca. Pô, como assim, velho? Tem outro jeito de falar, não é só com a boca que fala, não. Não, pessoal. As vogais nasais, nós falamos com a boca e também com o nariz. A grosso modo falando. Então, olha só, na gramática, né, fala que os sons nasais, um pouquinho desse som passa pelas fossas nasais, maior onda, mas basicamente é assim. Por exemplo, a palavra padre é uma vogal oral ou nasal? É uma vogal oral, porque eu só falo com a boca. Olha só, se eu fechar o nariz, ó, padre, eu falo normal. Agora, olha só a palavra campo. Eu tenho a palavra campo. Você consegue falar se você fechar o nariz? Campo. Porra, é essa, véi? Porra, o cara fala foê, meu irmão. Mas olha só, isso acontece, galera, porque parte do som passa pelas nossas fossas nasais. Então, a maneira fácil de identificar se é uma palavra oral ou se é uma palavra nasal, o que é que você vai fazer? Você soleta a palavra, né? A sílaba, no caso, padre, eu vou dividir, né? Padre. Aí eu vou, padre. Eu falei normal. Vogal oral. Agora, campo, cinto. Por exemplo, a palavra cinto. Eu consigo falar fechando o nariz? Cinto. Pô, velho, deu merda aí, viu? O que é que eu vou fazer?
eu separo sinto, fecho o nariz. Se eu não conseguir falar sinto, eu chego a uma conclusão que essa vogal é uma vogal nasal. Então, tudo vai depender do contexto. Tudo vai depender ali de como a palavra se dispõe na frase ali, no vocábulo ali. Beleza? Vamos nessa, vamos seguir nosso estudo. Pessoal, mais uma classificação que podemos fazer é a classificação de vogais tônicas e vogais átonas. O que são vogais tônicas? É aquelas que vai chamar a atenção. Mais uma vez, lembra lá do pica-pau que tomava o tônico e ficava fortão? Então, o tônico dá a ideia de forte. Então, olha só, na palavra sapo. Sapo. O que é mais forte? Que vogal é mais forte? A vogal da sílaba 1 ou a vogal da sílaba 2? A vogal da palavra sa ou a vogal da palavra pó? Ó, sapo. O que é mais forte? O sa. Então, o sa, esse A é uma vogal tônica. E o pô, que está um pouquinho sem força, menos força que o A, ele é o quê? Uma vogal átona. Então, vogal tônica é a vogal forte. Vogal átona é uma vogal fraca. Olha mais um exemplo aí. Vovó, vovó. Quer que a palavra mais forte, pessoal? Bota o cor na cabeça de vocês. Sempre a vogal mais forte, a sílaba mais forte, vai ser aquela acentuada. Se tiver alguma vogal acentuada na palavra, no vocábulo, ela vai ser a mais forte. Dessa maneira, vovó, o primeiro O é átono, o segundo O é tônico. Espero que vocês estejam entendendo aí, naquele padrão aí, para chegar nas questões aí e brocar, beleza? Pessoal, olha só. Já que você sabe o que é semivogal e vogal, ou seja, a semivogal ela vai estar sempre junta de uma vogal, né, e vai configurar os encontros vocálicos, olha só o que é que acontece. Eu tenho aqui o famoso ditongo. O que é ditongo? Ditongo é a disposição de duas vogais na mesma sílaba, beleza? Olha só o conceito que eu coloquei para vocês aí. O ditongo é o encontro de uma semivogal mais uma vogal na mesma sílaba. Mas pode acontecer também da ordem inversa. Vogal mais semivogal. Não importa. Basta apenas que na mesma sílaba eu encontre vogal e semivogal. Exemplo aí, a palavra vitória. Primeiramente, o que é que eu tenho que fazer? Vou separar a palavra vitória. Vitória. Percebo que na última sílaba eu tenho um encontro de duas vogais. Pode perceber no slide aí. Dá uma olhadinha no slide aí. Ó, o I e o U. O E é vogal e o U semivogal. Palavra muito. Como é que eu separo? Muito. Qual é a palavra desse caso aí? Quem é a vogal? O U. Quando eu falo mu, mu, o U é forte pra caramba. Então o U é vogal e o I semivogal. Não tem jeito para você não aprender. Você tá querendo não aprender, mas você não consegue depois dessa aula. Nunca mais você vai errar isso. Encontrei na mesma sílaba, vogal primeiro, semivogal segundo, eu tenho o quê? Um ditongo decrescente, beleza? E o ditongo crescente, o inverso. Olha só a palavra qual. Como é que eu separo qual? Monossílaba, qual. Olha só, vem primeiro a semivogal e depois a vogal. Percebam, vem primeiro o U, depois o A. Semivogal primeiro, vogal segundo. Nesse caso eu tenho um ditongo crescente. A mesma que acontece em linguiça. O U primeiro, o I segundo. Pessoal, assim como vogais orais e nasais, eu tenho também os ditongos. Nunca mais na vida de vocês vão errar esse negócio de oral e nasal. Olha só. Oral, você consegue falar com o nariz tampado. Nasal, você não consegue falar com o nariz tampado. Uma vez que parte do som passa pelas suas fossas nasais. Então, olha só essas palavras aí, ó, os ditongos orais. Podem ser a, ia, ui, mas não se preocupem em decorar isso aí. Ó a palavra baixo. Eu tenho aqui uma divisão silábica, né? Vai ficar baixo. Ou seja, eu tenho um ditongo aí na primeira sílaba. Agora eu consigo falar baixo. O ditongo de baixo, que é bai, o ai, né? Eu consigo falar ai com o nariz tapado? Ai. Consigo falar normal. Então é um ditongo o quê? Oral. Olha só a palavra papai. Separação silábica. Pa. Pai. Qual é o ditongo? O ai, que é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. É oral ou nasal, professor? Ué, irmão, só você fechar o nariz e falar a palavra. Olha só, papai. Falei normal. É oral, é um ditongo oral. Agora, se eu fechasse o nariz e não conseguisse falar, aí era um ditongo o quê? Nasal. Por fim, a palavra partiu. Divido aí, fica partiu.
Tem um exemplo aí de quê? De um ditongo na última sílaba, que é o iu. É oral ou nasal, professor? Oral, porque oral, ó, partiu. Tô falando de boa, não passou nada pelo nariz. Beleza, galera? Então vamos lá agora pro ditongo nasal. Já o ditongo nasal, ele tem o quê? A onda de sair um pouco pelo nariz. Então olha só, palavras com ão, an, an, am, an. Professor, preciso decorar as terminações? Não precisa decorar, candidato. Por que não precisa decorar? Só você fechar o nariz e ver se sai alguma coisa aí do seu som, se o som sai 100%. Bora lá? A palavra mão. Olha só. Mão. Porra, velho. Falei foem. Ou seja, quando, como é o caso de um monossílabo, né? Eu estou em conta de duas vogais na mesma sílaba. Nesse caso, eu tenho um ditongo nasal. Por quê? Porque eu fechando o nariz, eu não consigo pronunciar 100%. A palavra membro, professor, eu posso ter um ditongo com um E e uma consoante? Posso. Olha que adendo que eu vou dar para vocês agora, pessoal. Que interessante. Eu tenho a palavra membro. Eu tenho um ditongo? Tenho. Porque o M tá dando o som ao E. Olha que massa, velho. O M tá dando som ao E. Então, ó, membro. Eu tenho um ditongo? Tenho. Vogais seguidas de M ou N, galera, também é considerado ditongo. É um caso atípico aí de ditongos. Beleza? A palavra membro, ó. Membro. Não consigo falar. Ditongo nasal. Ditongo nasal. É um caso atípico de ditongo. Não se esqueçam disso, ó. Eu posso ter palavras aí, vogais seguidas de M ou N. Por exemplo, enxada. Para alguns gramáticos, ali eu tenho um ditongo. Beleza? Doravante estudaremos aí, né? A figura do dígrafo, mas considerem dessa forma. Vogais seguidas de M ou N podem ser consideradas ditongo. Ok, galera? Quando é que é oral? Quando eu fecho o nariz e não muda nada. Quando é que é nasal? Quando eu fecho o nariz e eu não consigo pronunciar 100% a palavra. Beleza? Vamos seguir adiante. Pessoal, o que é tritongo? Olha só, se ditongo são duas vogais na mesma sílaba, tritongo vai ser 3 vogais na mesma sílaba. Professor, é vogal, vogal mesmo ou é vogal sem vogal? Pronto, uma nova classificação. Olha só, nesse caso aqui, eu terei uma semivogal, uma vogal e uma semivogal. Vai estar lá a vogal, ó, com as duas semivogais, uma no braço e outra no outro. Ou seja, a ordem vai ser qual? Semivogal, vogal e semivogal. Dessa forma, eu terei o encontro de 3 vogais, tratando genericamente da coisa. Nesse caso aí, eu tenho um tritongo. Pessoal, lembrem-se de uma coisa. Tem que ser na mesma sílaba, beleza? Tem que ser na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra Uruguai. Como é que eu separo Uruguai? Uruguai. A última sílaba de Uruguai, guai. Eu tenho o quê? Semivogal, vogal e semivogal. Nesse caso, eu tenho um tritongo. Assim como os ditongos, eu posso ter ditongos nasais e orais, ou orais e nasais, os tritongos também. Qual é o bizu, professor? Porra, se o tritongo eu conseguir falar com o nariz fechado normal, eu tenho que o ditongo é um ditongo oral. Se eu fechar o nariz e não conseguir falar essa porra, aí é sim um ditongo o quê? Nasal. Olha só que onda, olha só que onda. Eu tenho aí a palavra Uruguai. Professor, Uruguai tem tritongo? Tem, porque já falei. Vamos para outra palavra, enxaguei. Professor, enxaguei tem tritongo por quê? Vamos separar enxaguei? Enxaguei. Olha a última palavra, observem aí no material a palavra enxaguei. A última sílaba, eu tenho o que nela? 3 vogais. Wei, ó, wei. Ou seja, eu tenho um tritongo. 3 vogais na mesma sílaba, tritongo. Professor, esse tritongo é oral ou nasal? Irmão, qual é o bizu, irmão? Oral, enxaguei. Ó, tenho até uma vogal nasal. O en, uma vogal nasal aí, o en. Olha só, en. Não consigo falar direito. Mas o tritongo em si, ó, o guei, ele é nasal ou oral? Ele é nasal. Ele é oral. Por que ele é oral? Porque eu consigo falar guei, de boa. Não tive problema. Agora, olha só, galera. A palavra saguão. Saguão tem tritongo, professor? Tenho. Por que eu tenho? Porque eu separo saguão. E esse tritongo, qual é o tritongo? Guão. Guão, né? Do guão.
Esse tritongo é oral ou nasal? Bom, porra, velho, não consegui falar nada, irmão. O que é que rola? Tritongo nasal, porque parte do som passa pelas minhas fossas nasais. Vamos nessa, galera? Pessoal, olha só, já no hiato é uma outra classificação. O que é que acontece? Nesse caso aqui, eu não vou ter o encontro de semivogais e vogais. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Quando vocês forem separar as palavras, que você tiver a existência de uma semivogal, que você perceber que a vogal é fraca e a outra é forte, elas ficam na mesma sílaba. Por exemplo, a palavra pai. Olha só, a palavra pai ou o plural dela, pais. O que é que acontece na palavra pais? Eu tenho aqui ó, o A forte e o I praticamente nem aparece, galera. Então eu tenho a existência de uma vogal e uma semivogal. Nesse caso, de vogal e semivogal, elas ficarão na mesma sílaba. Coloque isso na cabeça. Eu tenho uma vogalzinha fraca que está com a vogal forte, elas ficam na mesma sílaba. Semivogal e vogal não se separam, ficam na mesma sílaba. Mas quando existe numa palavra duas vogais, elas serão separadas. O que serão duas vogais? Duas vogais serão vogais fortes. Serão vogais fortes. Por exemplo, a diferença. Pais, o I nem aparece. Agora a palavra país, perceba, ó, país, o A é forte, o I é forte. Então o que é que vai acontecer? Elas se separarão. Ó. Duas palavras fortes, duas vogal fortes não ficam na mesma sílaba. Então o que é que acontece? Vogal com vogal eu separo. Pessoal, olha só. Quando eu faço a separação de duas vogais, eu tenho a existência de um hiato, beleza? Eu tenho a existência de um hiato. Separação de duas vogais. Semivogal com vogal fica na mesma sílaba. Mas duas vogais se separam, beleza? País é um exemplo claro disso. De um quê? De um hiato. Pois a palavra juiz, ó que onda, juiz. Juiz, o U é forte, o I é forte. Vai separar a palavra juiz? Vai. Eu tenho separação de vogais. Quando eu separo vogais, eu tenho o caso de hiato. Pode conferir nossos exemplos aí, ó. No quadrinho ao lado aí, ó. Álcool. Separa o álcool, fica como álcool ou. Ó que viagem de separação. Por isso que eu coloquei aí. Vocês percebem aí que na divisão aí, os Os se separaram. Se as vogais se separaram, eu tenho um caso de quê? De hiato. Olha lá, ó. Baú. Baú. Tanto o A quanto o U são vogais o quê? Fortes. Ou seja, elas se separam. Agora a palavra baú, por exemplo. Baú é na mesma sílaba. O U aí se comportaria como semivogal, porque é fraca. Mas na palavra baú, o que é que acontece? O A é forte, o U é forte. O que é que vai acontecer? Elas vão o quê? Se separar. Pessoal, é bizu para você passar em concurso público. É bizu para você acertar a questão de encontros vocálicos. Tamo junto, vamos nessa. Olha, galera, uma informaçãozinha adicional aí de extrema importância, né? Isso aí eu percebo, né, quando eu faço questão, que você não é unânime entre os gramáticos, beleza? Mas é bom a gente, enquanto candidato, nós sabermos, beleza? Olha só, os ditongos terminados em aí, ó, ia, ié, ió, oá, uá, ué e uó, é necessário memorizar isso aí. Eles podem ser separados. Por exemplo, já caiu no curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia a palavra indústria. E como que a palavra indústria é separada? Muitos gramáticos separam. Indústria. Beleza? Tranquilo. Mas olha só, há um caso de proparoxítono eventual. O que é que acontece nesse caso? Quando a palavra termina, por exemplo, em IA, que é muito clássico em prova, eu posso separar o I e o A. Por exemplo, essa palavra glória do exemplo aí. Ela seria separada como glória, mas apenas nessas terminações. Há gramáticos na língua portuguesa que admite a divisão do ditongo nesse caso, beleza? Somente nesses casos aí admite-se a divisão do ditongo. Não é unânime isso, mas costuma cair em prova. Se por obséquio cair na prova de vocês, vocês saibam disso. Vocês veem isso aí e tentem memorizar, beleza? A palavra cárie. Cárie seria o quê? Care, mas ela terminou com IE. Ela está ali dentre os ditongos que podem ser separados. Então, como é que poderia ser uma possível classificação dela? Carie. Ou seja, ela deixa de ser uma paroxítona, o normal, né? Carie. E ela vira uma proparoxítona.
Os gramáticos chamam isso aí de proparoxítona eventual, que ela também pode ser dividida em K-Ri-E. Beleza? Tamo junto. Pessoal, olha que questão massa aí de concurso público. Na palavra meteorologista, há quantas sílabas e o encontro vocálico dela é do tipo qual? Olha só, como que separamos a palavra meteorologista? Olha só, meteorologista. Pronto. Quando você faz essa separação, como eu coloquei aí, vocês podem ver que o E se separou do O. Olha só, eu tive separação de vogais. Quando eu tenho separação de vogais, o hífen no meio, vogal de um lado, vogal no outro, eu tenho o quê? A formação de um hiato. Beleza? Eu tenho a formação de um hiato. Quantas sílabas eu tenho aí? Aí é um caso que deu para eu separar o quê? Foneticamente. Falando pausadamente a palavra, eu identifiquei o número de sílabas aí, que deu um total de 7 sílabas, e o encontro vocálico aí é um hiato, porque eu tive separação de vogais. Se as vogais estivessem na mesma sílaba, ditongo. Olha só, pessoal, a questão pediu o quê? Qual das alternativas apresenta um ditongo? Pessoal, o que é ditongo? Vou fazer a separação da palavra e se tiver duas vogais, né, que no caso vai ser uma vogal e uma semivogal, na mesma sílaba, eu tenho o caso de um quê? De um ditongo. Olha as alternativas. Letra A, país. Galera, país eu tenho duas vogais. Separei duas vogais, eu não tenho ditongo. Eu tenho o quê? Hiato. Letra B, saguão. Olha só, saguão. Percebo a existência de 3 vogais aí na última sílaba. Eu tenho aí um caso de tritongo, ainda não é gabarito. Saída. Saída. Separei em 3 sílabas. Eu tenho uma separação aí de uma vogal e outra vogal. Letra C aí me traz um exemplo de hiato. E a última aí, letra D, pouco. Eu separo como pouco. A existência de uma vogal e uma semissílaba. Nesse caso, eu tenho um exemplo de um ditongo. Ditongo se difere de hiato porque no hiato as vogais ficam em sílabas diferentes. No ditongo, as vogais ficam na mesma sílaba, que no caso é uma vogal e uma semivogal. Pode ser, a semivogal pode vir anteposta à vogal ou posposta à vogal, antes ou depois da vogal, beleza? Fala, galera. Olha outra questão aí pedindo um ditongo. Olha só o que essa letra A traz. Ela traz um caso que alguns gramáticos consideram como ditongo. Classicamente, é classificado como dígrafo essa palavra aí, grifada da letra A. Entretanto, alguns gramáticos consideram ditongo. Mas, como eu tenho um exemplo claro de ditongo na questão, eu vou buscar aí um ditongo. Bora lá? Olha só. Eu tenho aí a palavra acidente. Eu tenho um ditongo aí? Classicamente não. Eu tenho aí um dígrafo. Ditongo não. Acidente. No DEM aí eu tenho um dígrafo. Letra B. Emergência. Como é que eu separo emergência? Emergência. Nesse caso, a última sílaba aí eu tenho um ditongo. Na última sílaba eu tenho um ditongo. E detalhe, ele ainda poderia ser dividido por assim, ó, emergência. Poderia ir porque é um caso de proparoxítona eventual, que é o caso da última sílaba aí, o ditongo, terminar com IA. Lembra que eu falei isso com vocês. Saído. Eu tenho de saído aí um ditongo, pessoal? Saído. Não tenho. Eu tenho aqui o quê? Um IA, separação de duas vogais. Hospital. Não tenho nada de encontro vocálico aí. Falha? Também não. Tem um dígrafo aí que doravante iremos ver aí sobre, beleza? Portanto, gabarito letra B de bola.